A paz do Senhor, meus amados, queridos. No livro de Juízes, capítulo de número 16, no versículo de número 21, diz assim: Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram com suas cadeias de bronze e andava ele moendo o cárcere e o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como foi rapado. Nós vemos, amados, que Sansão, ele tinha uma promessa de Deus. Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Nós vemos aqui que Sansão foi separado. Sansão foi selecionado por Deus para ser juiz, para libertar o povo das mãos dos filisteus. Observamos a trajetória de Sansão. Quando Sansão ele começa a crescer, o seu pai instruía e dizia tudo quanto ele não podia fazer. Mas Sansão, com toda a sua força, ele vai começar a se envaidecer, ele vai começar a desobedecer às ordenanças de Deus. E nós sabemos tudo que nós fazemos que desobedece e sai da linha das ordenanças de Deus tem as suas consequências. Nós vemos aqui Sansão separado, selecionado, escolhido, desobedecendo a Deus. Sansão agora ele vai sair diante dos inimigos e vai fazer tudo quanto não podia e desagradava tanto os seus pais como a Deus. Sansão, quando ele sai da sua tribo, a Bíblia vai dizer que ele vai olhar outra mulher que não era da sua tribo. E de maneira nenhuma a tribo de Sansão poderia se alinhar com outras tribos filisteias. E Sansão vai desobedecer, ele vai olhar e vai ver que uma mulher vai agradar aos seus olhos. Entenda, amado, que o pecado ele sempre vai agradar os olhos de muitas pessoas. A vaidade, os desejos carnais vai sempre atrair o desejo de muitas pessoas. E quantas pessoas estão morrendo espiritual porque está deixando a vaidade, está deixando os desejos carnais tomar conta do seu coração. Nós vemos Sansão que foi escolhido por Deus, desobedecendo e desonrando a palavra de Deus. Sansão, ele tinha uma força extraordinária. A Bíblia vai dizer que Sansão, em meio a uma guerra, ele pega uma queixada e mata milhares de homens. Ele mata vários homens com uma queixada de jumento. A unção de Deus estava sobre a vida de Sansão, mas no decorrer da sua caminhada, nós vamos ver que Sansão estava ficando frio espiritual, estava deixando a morte espiritual tomar conta de sua vida. E quando Sansão ele vai se encontrar-se com algumas mulheres que não é da sua tribo, ele vai começar a morrer espiritual. A morte espiritual de Sansão começa quando ele começa a olhar para os desejos carnais. Ele fazia mais a vontade da carne do que a vontade de Deus. Sansão vai se envolver com uma mulher e essa mulher vai ilubridiar. Essa mulher vai querer distorcer a sua mente, tirar Sansão da visão. Entenda uma coisa, amado, que as coisas deste mundo sempre vai querer nos tirar a atenção. A distração do mundo nos distrai das coisas de Deus. Quando nós estamos focados nas coisas de Deus, não podemos desfocar com as coisas do mundo. Sansão tinha chamada. Sansão era escolhido. Quantas pessoas não é escolhida, meu irmão? Quantas pessoas não foram separadas? Quantas pessoas não foram selecionadas e foi deixando a vaidade, foi deixando os desejos carnais tomar conta de sua vida? Sabe, existem pessoas que são controladas pelos desejos carnais. Se eles não fazerem os desejos carnais, eles não são livres. Sabe, amado, o que pode preencher esse vazio é só Jesus. Sansão procurou alegria onde não era para procurar. Sansão procurou liberdade onde não era para ele procurar.
Sansão procurou a alegria, encheu o vazio do seu coração onde não era para procurar. Quantas pessoas estão querendo preencher esse vazio, meu amado, com coisas ilícitas? Pessoas adulterando, pessoas se prostituindo, pessoas bebendo, fazendo orgias, coisas carnais, querendo procurar, mas no outro dia o seu coração está vazio. Eu posso até pensar Sansão fazendo todos os seus desejos carnais, mas no outro dia o seu coração estava vazio. Sabe, a morte espiritual, ela gera a morte física. Quantas pessoas saem das suas casas para curtir, para brincar, mas não volta mais. Amados, a morte espiritual é uma coisa séria. Tem pessoas que estão morrendo espiritual e não sabe. Tem gente que está morta espiritual e não sabe. Precisa de um estralo, sabe? Muitas coisas têm acontecido e as pessoas estão dormindo. As coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo. E tem muitas pessoas despertas. Sansão achava que ele era invencível. Sansão achava que ele era capaz de matar todo mundo sem se ferir. Sansão achava que os seus superpoderes iam durar para sempre. Sabe, amigo, eu tenho algo de Deus para lhe dizer. Nem tudo dura para sempre. Essa carne física um dia vai se acabar. E a eternidade existe. Existem duas eternidades. Uma é a eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Qual você vai escolher? A eternidade com Deus é estreito. É consagração, é separação, meu irmão. Se separar com Deus é obedecer a Deus. Sansão, por conta da sua desobediência, ele vai perder a sua força. Ele vai perder o seu caráter. Ele vai perder a sua ética moral e a sua ética espiritual. Ele já não tinha mais pudor. Quantas pessoas não têm mais pudor? Desobedecendo, desagradando a Deus, fazendo chacota das coisas de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, o seu superpoder não vai durar para sempre. É tempo de você se voltar para Deus. A morte espiritual tem tomado conta de muitas pessoas e muitas pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Sansão brincou, Sansão usurpou das coisas de Deus. Ele fez demais, meu amado, desobedeceu, passou diante da lei de Deus. E o castigo de Sansão gerou duas mortes na vida dele. A morte espiritual e a morte física. A pior morte, meu amado, é a morte espiritual. Porque você pode ter a sua vida totalmente normal, mas você não tem a presença de Deus. Meu amado, você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Não perca a presença de Deus, meu querido. Não perca a essência de Deus. Sansão brincou. Quantas vezes o seu pai lhe ensinou, lhe instruiu? Quantas vezes o seu pai chamou a sua atenção? E nós vemos quantas das vezes olhamos nas reportagens os filhos mortos e o seu pai dizendo: meu filho, quantas das vezes eu lhe ensinei? Quantas das vezes eu lhe disse, você não me escutou, você deixou de me ouvir para ouvir os seus amigos, e olha o que aconteceu. Sabe, amado, o pai, ele sempre instrui o filho, o pai sempre ensina o seu filho com essa palavra, e muitos não querem ouvir, mas vai chegar um tempo que vai ser tarde, e depois que a morte física acontece, acabou. Sabe, Sansão perdeu tudo. Sansão agora não tinha mais força. A Bíblia vai dizer aqui que vazaram os olhos de Sansão. Sansão perdeu até a visão espiritual. Sabe? A visão espiritual acabou. A força acabou. Sansão não tinha mais saída. Sansão agora estava sendo escravo. Quantas pessoas deixam de ser servo de Deus para ser escravo de Satanás, meu irmão? Sabe, tudo tem as suas consequências. Ser escravo de Satanás tem o seu preço.
Sansão era um servo de Deus e tornou-se escravo. Sansão está preso, com os olhos vazados e sem força. Você que está aí do outro lado, se você se encontra sem força, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão. Que Ele vai mudar a sua história. Essa morte espiritual, ele tem matado você. Essa morte espiritual tem tirado você da visão. Essa morte espiritual, talvez você tenha pensado até em morte, em se suicidar. Mas Jesus está aqui para te dar uma oportunidade de vida. Enquanto você tiver vida, tem esperança para você. Não deixe a morte espiritual matar a tua vida. Não deixe os desejos carnais matar a tua vida. Receba uma oportunidade de Deus hoje. Tome uma atitude hoje e volte-se para Jesus. Sansão, no seu último dia de vida, ele pediu uma oportunidade a Deus. E Deus deu uma oportunidade a Sansão. Assim como Deus deu uma oportunidade a Sansão, Ele quer te dar uma oportunidade hoje de vida e dizer: vem para cá, filho, que ainda tem oportunidade para você. Meu amado, Jesus te ama. Essa foi a palavra que Deus me deu. E desde já, curte aí, comenta, compartilha, envia para o seu amigo aí, manda uma mensagem para ele, escuta essa mensagem e deixa eu te dizer, Jesus te ama. Ele está de braços abertos para você. Em nome de Jesus, você é escolhido de Deus. A paz do Senhor. Amém e amém.